Graça e paz, irmãos. Nós estamos na quarta aliança das quais nós escolhemos para estudarmos, porque elas são 5 grandes alianças que Deus fez com Israel, não é verdade? Uma com Abraão, outra com a terra, né? A Palestina, outra aliança davídica e esta última aliás, também houve a mosaica. Então, das 5 nós estamos estudando 4 porque elas têm muito a ver com os aspectos finais, escatológicos. Não estamos abordando a mosaica porque ela era uma aliança temporária. Ela tinha um tempo determinado. E a Bíblia fala sobre isso e diz isso. Que a lei e os profetas duraram até João, não é? Então, o último profeta veterotestamentário do Velho Testamento foi João o Batista, né? E esses aspectos, eles dizem respeito, dessas alianças, dizem respeito ao futuro. Deus, em sua misericórdia, Ele trabalhou através de sua graça desde que a humanidade caiu. E nós vimos isso com a promessa daquele que iria esmagar a cabeça da serpente, que seria um descendente da mulher. Também nós vimos que Deus coloca um sinal em Caim como um ato de misericórdia, porque ele havia cometido ali um assassinato. E Deus colocou, a gente não sabe porquê, mas ele colocou um sinal nele para que não fosse morto, né? É o que a Bíblia diz. Obrigado. E mais à frente nós vemos que a maldade continuamente aumentou da humanidade e Deus resolveu destruir todas aquelas pessoas, aqueles povos ali e os animais, a criação em si, mas usou de graça com uma família, né? A família de Noé. Então, logo mais na frente, nós também já vimos que houve os homens se revoltaram de novo e queriam construir um nome e viverem independente de Deus, né? E Deus ali dispersa aquele povo e ocorre ali os vários idiomas e eles não se entendiam mais, eles foram espalhados. A ordem realmente era crescer e multiplicar, né? Mas eles queriam se amontonar ali e criar um nome para eles. E essa é a velha promessa que nós vemos, e em muitas religiões ainda se tem essa promessa, né? De que o ser humano ele pode se desenvolver de uma forma tal, através de seus atos, que ele possa alcançar a divindade. Essa foi a promessa lá do jardim, através da serpente. Tem se espalhado ainda com as crenças humanistas, mas Deus tem trabalhado e Deus tem mostrado que o que vai prevalecer é a vontade dele. Deus tem um plano. Nesse plano ele vai redimir um povo de seus pecados, já que a raça caiu, e vai implantar o seu reino. E nós vemos essa ação de Deus através dessas alianças que nós temos estudado, estamos vendo hoje a última. E esses estudos dessas alianças, eles servirão de base para que nós
Posteriormente, adentremos nos estudos escatológicos, nos estudos das últimas coisas, do que brevemente vai acontecer com a igreja, com o povo de Israel, com relação à volta de Cristo, o milênio, como nós, a maioria aqui, eu acredito que todos creem que haverá um milênio, em que Cristo vai retornar e vai governar toda a terra, por um período de 1000 anos, literais, 1000 anos mesmo, e depois virá o estado eterno, né? Que é um assunto mais complicado, que não é muito esclarecido assim na Bíblia, mas que existem nortes, existem apontamentos para essa era futura. E o que nós vimos aqui nessas alianças, se vocês observarem, o que nós temos estudado, é que essas alianças, elas partem de um homem, de um indivíduo, que Deus faz uma aliança com Abraão. Era um homem idólatra, que era um caldeu, e Deus o chama e faz uma aliança com ele. E nós vemos que nesses aspectos dessa aliança existem promessas que eram condicionais, elas tinham condições, exigiam condições da outra parte, e havia também aspectos incondicionais, em que Deus diz que vai cumprir independente da obediência do homem ou não. Por exemplo, Deus disse que daria a terra prometida ao povo que seria a descendência de Abraão e que mais na frente se tornaria a nação de Israel. Deus promete que vai dar a terra a eles. E essa promessa, ela é incondicional, porque ela atravessa todo o tempo, independente da desobediência desse povo. Deus tem mantido esse povo, e aquelas pessoas pereceram pela desobediência. Nós vimos que muitos caíram no deserto, outros não chegaram a adentrar a terra de Canaã, a terra prometida, mas que a promessa de Deus continuou. Nós vimos também isso com relação à aliança davídica. Nós vimos, até mesmo na aliança abraâmica, nós vemos alguns deslizes de Abraão, né? Basta você ler o texto que você percebe ali, né? Ele mentiu, não creu assim, em alguns aspectos ele não creu, né? Deus fortalece a fé dele, né? Então veja que há um agir de Deus para que os propósitos dele se cumpram. Nós vimos que também na aliança davídica, Deus promete ali expandir a descendência de Davi e fazer dele uma grande nação, né? Um grande rei, uma grande nação. Mas também nós vimos que para que aquele reino continuasse, ele teria que obedecer aos preceitos de Deus. E aqueles reis e o povo adoraram outros deuses e se perderam pelo caminho, foram castigados até chegar ao ponto do reino ser extinto, não haver mais rei, né? E nós vimos que tem alguns aspectos que permanecem para o futuro, que vai ser cumprido com Cristo, que são os aspectos incondicionais, que não dependem da obediência do homem. É como Deus lhe regenerou hoje. Se Ele fosse lhe salvar, como a irmã disse, nós já pecamos contra Ti hoje, né? Se Ele fosse nos salvar, dependendo dos nossos feitos, pereceria do mesmo jeito que Israel pereceu. Agora que Deus providencia essa nova aliança, para que ele cumpra o que ele prometeu a Abraão. Então ele vai chegar lá no final, nós vamos ver que Deus vai dar um coração novo ao povo de Israel. Num determinado período, toda aquela nação será convertida. Deus imprimirá as leis na mente e nos corações deles, daquele povo, daquele período em que toda a terra prometida será dada a eles, a terra mesmo, terra literal, não tem nada de alegoria. Aquela terra que foi prometida, que vai ali
de uma extremidade à outra, que Israel nunca ocupou, nesse período milenar vai ser cumprida a promessa da terra. O povo permanecerá na terra para sempre, não será mais expulso. Por quê? Porque será convertido e obedecerão a Deus e não mais descumprirão, nem desobedecerão a Deus. E aquelas bênçãos também de Abraão, que foram prometidas na aliança lá, em ti serão benditas todas as nações, também irá se cumprir nessa aliança que Deus faz, essa nova aliança. Então tudo vai se fechar com essa nova aliança que Deus faz com o povo de Israel. A gente fica até assim, procurando onde é que está a igreja nisso, né? Porque é tudo com Israel, na verdade, entendeu? Todo o desenvolver da história, ele perpassa com esse povo, Deus trabalha com ele. Agora que esse povo vem de quem? De Abraão. Vem da promessa que Deus faz com Abraão. Só que nessa promessa aí de Abraão, nós estamos incluídos. Em ti serão benditas todas as nações. E a igreja, Paulo diz que era um mistério que estava oculto, que Deus agora revelou. Então Jesus Cristo vem, inaugura a nova aliança e oferece o reino aos judeus, e o reino é rejeitado, é adiado. Mas a nova aliança, ela foi como que inaugurada, mas ela não foi cumprida, porque quem vai cumprir é o povo de Israel. A igreja não cumpre a aliança, porque a aliança não é feita para a igreja. Essa aliança, nós veremos aqui os textos, elas estão direcionadas exclusivamente para a nação de Israel. E nós vemos assim que, na verdade, quando Deus for fechar com essa aliança, Ele terá que converter o povo mesmo. Se você olhar para o povo de Israel hoje, você não vai encontrar nem 5% de judeus religiosos que estão ligados a Deus. A grande maioria é ateia ou é espírita ou é outra coisa qualquer. Menos crer nessa religião. Nós vemos até aquele povo ali na televisão, né? Mas aquilo é uma minoria. Pois não? Isso. E mais ainda, se falando de Jesus Cristo, é que ele não crê mesmo, né? Porque... Exato. Então, não adianta aí. Vai ter que Deus fazer como nós éramos. Deus vai fazer a mesma coisa com eles. Porque nós fomos regenerados, nós fomos convertidos pela graça de Deus, pela vontade de Deus mesmo. Não é a nossa vontade, é a dele. Ele quem trabalhou em nós. E o apóstolo diz isso bem claro. Nós não éramos povo, nós andávamos distantes, nós éramos pagãos mesmo, não tinha nada a ver com Deus. Mas Deus nos chama e nos transforma o nosso coração. É por isso que nós amamos estudar a sua palavra, por isso que nós estamos aqui, para que nós aprendamos, para que nós nos alegremos, para que nós renovemos a nossa esperança futura. Na verdade, porque Ele nos amou primeiro. É a mensagem da Bíblia. Nós vamos ver aqui no desenrolar do estudo, é que haverá, que esse já faz parte da escatologia, né? Israel vai passar por um período chamado a grande tribulação. Então a grande parte deles vai ser dizimada, e esse remanescente, os que ficarem, não são poucos, né? Porque primeiro assim, nós vemos que nós vamos até adiantar aqui o assunto, mas nós vemos que na nova aliança que Deus faz com Israel, vamos um pouco às outras alianças. O que é que acontece? Nas outras alianças, como nós vimos, existiam aspectos condicionais. Então aquele povo, ele iriam, por exemplo, possuir a terra e permanecer na terra, se fossem obedientes.
Mas o que é que acontece? Eles desobedecem a Deus, eles se misturam com outras nações. Até hoje o desejo deles é que sejam iguais às outras nações. Mas não pode ser, porque ele é um povo escolhido, separado por Deus. Por mais que eles queiram, mas não é para ser assim. Eles eram para ser distintos, separados, santo, né? Eles eram para testemunhar acerca da lei de Deus, né? De quem é Deus, entende? Mas eles falharam nisso e foram até após outros deuses e cultuaram os deuses, como nós vimos aqui, né? Baal, sacrificaram até seus ídolos, né? Houve um rei num período que ele fez os altares pagãos dentro do templo, né? Foi todo tipo de abominação eles cometeram. Aí, como Deus havia prometido que se eles fizessem isso, eles seriam expulsos da terra. E o que foi que aconteceu? Os assírios vieram e, né? Nabucodonosor, né? Depois vem os medo-persas, né? Os gregos, na verdade, e os romanos. Então, nesse ponto aí, quando a gente olha para a promessa que Deus faz com relação à terra, que Deus disse que ia dar a terra a eles. A terra era aquela terra que nós vimos, de Canaã. Era uma terra com limites geográficos, era aquela terra ali. E aquela terra era para Israel, em obediência a Deus, viver ali, nunca ser afetado por nenhum inimigo. E acho que esse microfone está assim, ó. Não era para ser afetado por nenhum inimigo. E deixa eu botar aqui para ver se melhora. Porque Deus é quem pelejaria contra os seus inimigos, entende? Mas em caso de desobediência, o mesmo Deus iria trazer os seus inimigos contra eles e exterminá-los e não para sempre, porque Deus tinha um propósito de restaurá-los futuramente. Pois não? Interessante, pastor, que eu li esse Salmo 89 hoje. 89, é relativo foi lido no estudo anterior, né? Com relação à terra. E a minha fidelidade estará com ele. Isso. O nome será exaltado do seu poder. Uma vez jurei por minha santidade. Isso. Exatamente. Vai cumprir. Então, nós, concluindo o raciocínio com relação à sua pergunta, com relação ao remanescente, justamente por causa da desobediência, sempre eles foram expulsos, foram dizimados e voltavam, quando clamavam e se arrependiam, né? E Deus faz essa aliança para que eles venham de todas as nações, eles virão de todas as nações, se congregarão lá em Israel, serão congregados novamente, e eles... o interessante é que nesse período eles vão crer no Messias falso, né? Na grande tribulação, e haverá uma grande perseguição, e Jesus Cristo vai intervir diretamente, vai jogar o anticristo, né, no Guiena, e todos eles, aí eles vão reconhecer aí, onde haverá conversão, e eles vão reconhecer que Jesus Cristo, Yeshua, é o Messias. Haverá uma conversão aí. A partir daí, depois daquela grande guerra lá, se dará início ao milênio. Agora que haverá conversão, eles estarão na terra, o Espírito Santo agora habitará nos corações deles, porque no Antigo Testamento a habitação do Espírito Santo era para um propósito, ele vinha cumprir uma missão e depois sair daquele indivíduo, né? E é o caso que nós vemos de Saul, né? Que foi
Saul ele apostatou e o Espírito se retirou dele, né? E quem se apossou deles foram quem? Espíritos imundos, né? Não, de Saul. Não é isso? Então nós vemos que agora Deus vai tratar com Israel dessa forma. Enviará o seu Espírito aos corações deles, né? Haverá o ensino, o Espírito Santo vai ensiná-los agora, e não é necessário mais que um ensine ao outro, porque o Espírito de Deus vai ensiná-los diretamente e guiá-los, como acontece conosco, né? Nós, quando lemos a Bíblia, quando nós estudamos, o Espírito nos ilumina, para que compreendamos, né, a verdade de Deus que está escrito na Bíblia. Pode dizer. Não. Nós cremos, como houve um estudo aqui dos pré-milenistas, né? Nós cremos que a igreja será arrebatada e a partir daí é que vai se dar início, né? Alguns creem que a igreja possa até ver esse homem iniciando, outros creem que não, mas que essa grande tribulação e o agir dele vai ser após o rapto da igreja, né? Então vamos continuar aqui seguir aqui de acordo, né? Não, pode perguntar, fica à vontade. Então veja só a importância dessa nova aliança. Ela garante a Israel um coração convertido, porque a gente vê isso no Antigo Testamento, que para haver conversão teria que se derramar sangue. E nós vemos que aqueles sacrifícios que eram realizados por Israel tinha esse sentido, esse objetivo de perdão de pecados. E teria que ser um sacrifício aceitável por Deus, né? E nessa nova aliança existe a garantia de conversão. Por quê? Porque o sacrifício do Filho de Deus é quem garante essa aliança, essa nova aliança. O que vai garantir a conversão desses judeus nesse período como um todo, como nação, está havendo conversões de judeus hoje, mas é um aqui, outro ali, e fazem parte da igreja. Esse período dessa nova aliança, ela vai trazer uma conversão nacional. É toda a nação que vai se converter nesse período. E o que garante essa aliança, a conversão deles, através dessa aliança, é o sacrifício de Jesus Cristo. Porque o que é que ele diz? Esse é o sangue da nova aliança, né? Então, no Antigo Testamento havia perdão de pecados, né? Deus esquecia os pecados, mesmo que eles fossem renovados anualmente, né? Eles não retiravam por completo, né? Mas apaziguava a ira de Deus, né? E Deus aceitava aquele sacrifício, o derramamento de sangue. Isso já simbolizava o quê? O derramamento do cordeiro, né? Do sangue do cordeiro. E isso é que faz essa aliança ser válida, é o sacrifício de Jesus Cristo. É tanto que nós vimos aqui que quando ocorre aquela morte dos animais lá com Abraão e o derramamento de sangue, nós até falamos que ali o cordeiro havia sido imolado, né? Deus havia decretado a morte de seu filho. Por quê? Porque no futuro o filho viria para garantir essa nova aliança. Tanto a nossa conversão, como a dessa nação nesse período. Dá para entender aí como é que é o desenrolar da coisa? Então vamos ver Jeremias 31, de 31 a 34, que é uma referência. Esse texto ele aparece pela primeira vez, esse termo nova aliança, nesse texto de Jeremias, né? Jeremias ele foi um profeta que Jeremias 31, de 31 a 34.
34. Jeremias 31, de 31 a 34. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Veja como Deus se compromete, né? Não é verdade? Haverá uma conversão desde o menor até o maior, né? Em todos os sentidos aí, em todas as qualificações, o povo como um total será salvo, né? E Deus, quando diz que vai colocar a lei no seu interior e escreve no seu coração, aqui é um dos aspectos da conversão, né? O Espírito Santo que vai habitar neles, é verdade. Nesse período, porque isso vai se dar por ocasião da volta de Cristo, entende? Essa aliança ela não está se cumprindo hoje, ela vai se cumprir num determinado tempo. E vai haver, você tem que colocar na sua mente que é toda a nação daquela época vai se converter, entendeu? E esses agora que estão se convertendo, eles fazem parte da igreja, entendeu? Tanto nós, gentios, que não somos judeus, como judeus, eles fazem parte, porque Paulo fala bem claro sobre isso. Nós fomos enxertados na oliveira, né? Eles, Abraão, né? Eles, Então nós fomos enxertados. Nós éramos um mato, uma ortiga, né? Uma ortiga dessa que só faz queimar os outros, né? Aí Deus vai e enxerta na oliveira boa, né? E por enquanto em que estão sendo gentios, né? Judeus, mas numa maioria gentios, povos de todas as nações, por enquanto eles estão sendo agregados à igreja, né? Estão sendo convertidos, Aí vai chegar um período em que a igreja é arrebatada. Aí não tem mais igreja, né? Aí vem agora um período em que será chamado grande tribulação, entende? Então, essas pessoas agora que Deus vai trabalhar são judeus e alguns gentios, só que agora a totalidade e o foco é judeu. Deus vai tratar com o judeu. Okay? Naquele período do Antigo Testamento, você veja que tinha alguns gentios, pessoas que não eram judias, que entravam também na religião, né? E eram aceitos por Deus, eram chamados prosélitos, né? Então eles não aceitam. Só que lá era uma nação escolhida por Deus, que Deus tratava com eles. E alguns de fora que entravam. Hoje, nesse período agora, são as nações que estão vindo, pessoas de todas as nações e formando a igreja, né? Mas nesse período aí, a totalidade vai ser o quê? Judeus. A gente não pode descartar que algum gentio vai se converter. Mas o trato ali é com Israel, a nação, entendeu? Então, vamos ver o que é que vai acontecer no milênio, que será cumprido com Israel. Por exemplo, ela é uma aliança de graça incondicional com base nos juramentos que Deus fez. Você leu aí no Salmo 89, Deus jurando, né? Então aí nas apostilas que vocês têm aí, tem os textos, né, que falam sobre
esses juramentos que Deus fez, entendeu? Que torna essa aliança uma aliança incondicional, que vem da graça de Deus, vem da vontade dele somente de fazer isso. Não depende de ele olhar para Gilson e dizer, esse ali é um homem bom. Não, não é isso. Entendeu? É ele pegar um monte de pecadores e desobedientes e transformar o coração. Entende? Outro ponto, por ser incondicional e ter base na graça de Deus, ela é eterna. É uma aliança que não tem fim, que vai durar por toda a eternidade, né? Nós estaremos junto com Ele, perdoados, habitando com Ele eternamente. E o judeu também, porque ele vai gozar eternamente da graça de Deus. E por isso que ela é uma aliança eterna. Ela promete, e isso vai acontecer no milênio, ela promete uma mente e um coração renovados para o judeu, que é a regeneração. Vai proporcionar também nesse período perdão dos pecados. Então o povo judeu, o povo de Israel, aquela nação que vai entrar no milênio para reinar com Cristo, ele é um povo que tem seus pecados perdoados. Eles terão a habitação do Espírito Santo. Os textos aí vocês depois podem ler em casa e acompanhar. O Espírito Santo ensinará, e a vontade de Deus será conhecida nesse período aí do milênio com relação ao povo de Israel. Bênçãos materiais para Israel. É interessante como nós muitas vezes misturamos as coisas, e muitas igrejas oferecem bênçãos materiais para os seus adeptos, né? Isso é uma mentira. A igreja, o que tem para ela aqui na terra é rejeição. O que tem aqui na terra para a igreja é ser odiado pelo mundo. E Jesus Cristo falou sobre isso, né? Agora, é como o apóstolo disse, se nós tivermos o que comer, o que vestir, não é, irmão? Agora que nós vivemos no mundo e temos uma mentalidade diferente do que a Bíblia ensina com relação à igreja, né? Agora que nesse período aqui para Israel, realmente vai ser durante o milênio bênçãos materiais para Israel. E Paulo diz assim, se na desobediência deles e no castigo deles nós somos abençoados, imagina eles na prosperidade deles, como nós também não seremos nesse período do milênio. Por quê? Até porque nós estaremos com Cristo nesse período, né? Nesse período milenar a igreja estará com Cristo, porque ele mesmo disse que João 14, o que é que João 14 diz? Credes em Deus, há muitos morados. Vou preparar o lugar, e quando eu levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, veja quão maravilhoso é nós estarmos ao lado de Cristo, né? Onde Ele estiver, nós estaremos. Nesse período, Israel vai estar aqui na terra. São promessas físicas, bênçãos materiais. Esse microfone, depois eu vou agitar ele. E nós seremos participantes como igreja, como a noiva de Cristo, né? E como vemos aí em João 14, onde Ele estiver, nós estaremos, não é verdade? Então, esse aspecto de bênçãos materiais, que o Evangelho da Prosperidade usa, isso é uma mentira. Para enganar, é a velha maçã lá do jardim, para enganar, né, a nossa mente, porque na verdade quem não quer ter uma vida boa, né, irmão? Quem não quer ter uma mansão, uma piscina, né? Isso faz parte do nosso desejo, né? Agora que nós não devemos colocar isso como se Deus tivesse prometido isso para a gente aqui, porque aí é mentira. Se Ele deu isso para você, foi pela graça dele. Enquanto isso, tem outro irmão ali que trabalha de morrer e vai ser sempre uma pessoa humilde. E só vai ter o que comer e o que vestir. Nós vemos isso na prática, né? Tem irmãos que são ricos, milionários,
E tem irmãos que só tem um chinelinho para não pisar na terra. É a vontade de Deus. E o bom disso é que aquele que não tem nada seja grato, e o que tem tudo, grato também, não é? Não amar as riquezas, né? Mas dispor para o reino de Deus. O santuário será reconstruído. Nós vemos que lá em Ezequiel alguns espiritualizam, né, esses textos, mas nós cremos que haverá a reconstrução desse templo, porque o Messias vai estar nesse templo. E o anticristo antes também, né? O anticristo vai cometer uma grande abominação, né? No período da grande tribulação. Haverá paz, no milênio haverá paz. E nós vimos nos textos de Isaías, né? Esse aqui de Oséias, como está aqui, aqueles textos que falam que o leão comerá palha com o boi, né? Aquele que morrer de 100 anos, ele foi infeliz porque morreu jovem, né? Não é verdade? Então será um tempo de paz, de longanimidade. Então, o sangue de Cristo, como já vimos, é o fundamento dessa aliança e é o que vai conceder essas bênçãos a Israel, porque está fundamentado no sacrifício de Cristo. Então nós vimos que essas alianças elas foram direcionadas ao povo de Israel e ela foi garantida por juramento através de Deus. Ele até fala, né, que se as leis da natureza puderem ser mudadas, né, então ele esqueceria de Israel, mas não, ele vai levar as promessas dele até o fim. Se vocês olharem também aqui no item 5 aí, vocês vejam que lá em Ezequiel, já estamos mudando aqui para Ezequiel, que essas mesmas coisas estão direcionadas ao povo de Israel. Então, Isaías 61, 8 e 9 e Ezequiel são dois textos que vai falar disso, dessa conversão de Israel, e em Ezequiel ele acrescenta esse elemento também do Espírito habitar para sempre, né? No povo de Israel. Pois não? Essa parte aqui também em Efésios. Sim. Qual é? Ela não aceitou o quê? Ela não aceitou o quê? Nós vemos aqui, nós estamos, veja como as alianças, se você pensar bem sobre o que é aliança, na sua versão aí diz concerto, né? O que é aliança, entende? Deus vai tratar com Israel, né? Ele vai modificar Israel. Se você observar as alianças, por exemplo, a primeira aliança que Deus faz com Abraão, você veja ali que dependeu o que de Abraão? Nada, entende? Essa aliança, ela evocava o quê? Um descendente. Quando você vai para os textos lá de Paulo vai resumir, vai fechar e chegar no descendente, que é Cristo. E tudo isso está relacionado com perdão de pecados, com regeneração, né? Está relacionado com esses aspectos de o ser humano ser transformado, regenerado, ser salvo, na verdade. Então, depende de quem, se a gente olhar para essa aliança. Depende do homem, em que? Nós cortamos os animais
e éramos para os dois passar. Só quem passou foi Deus, confirmando aquela aliança, lá com Abraão. É Gênesis 17. O Gênesis 12 é a promessa, Deus chama, né? Deus chama. Para fazer dele uma grande nação. E você veja, comece a pensar e a raciocinar. Deus chama Abraão para quê? Para chegar a um descendente, que é Cristo. Aquele Gênesis 3,15, que é a semente da mulher, é aquele que é o descendente principal de Abraão. Está entendendo como é o trabalhar de Deus? Vai atravessar todo o tempo, quando chega no Novo Testamento, ali só tem um descendente. Gálatas 3,16, que vai possibilitar o quê? O cumprimento dessas alianças. Porque todas essas alianças, se você observar, a aliança de Abraão, ela foi firmada com o quê? Com sangue. Não foi? Não foram mortos os animais? Não é verdade? Não foi derramado o sangue dos animais? Né? E nós vimos lá na aula inicial que isso era um costume já de outros povos, né? Porque ele dizia assim, se você não cumprir o que nós estamos fazendo aqui, o acordo, que aconteça comigo se eu desobedecer, a mesma coisa que aconteceu com esse animal. Não é? Quando Deus faz isso, o que é que Deus fez? Faça comigo, se eu não cumprir, derrama o sangue. Né? E qual foi a possibilidade de ser cumprida? Derramar o sangue do filho dele. Não é a lógica desse desenrolar disso tudo? Então, qual é a participação do homem, de Abraão, por assim dizer, ou a minha ou a sua, nessa aliança? De nós estarmos dentro dessa bênção? Só crer. Aí por que você crê? Porque ele lhe converteu. Você não se converteu. É tudo parte dele, não tem como. Quando a gente começa a agir e a crer, porque já foi uma ação dele. Entendeu? A primeira ação dele. Aí vem a nossa reação, mas por causa dele. Entende? Quando Deus chama Abraão, ora, quando você vê assim, Deus chamou Abraão, e passaram os 15 anos por aí, e nada do descendente nascer. Né? Qual foi a obediência de Abraão? Receber uma escrava como esposa. Para ajudar, né? Como é, pai? 75 aqui? 25 anos. E ele na espera. O que é que ele faz? Ele recebe, olha a obediência dele. Ele creu que Deus ia cumprir aquelas coisas. Mas demorou um pouquinho, né? Jesus Cristo não está voltando, tal, aí você começa. Aí o que Abraão fez? Né? Recebeu a escrava para ajudar a Deus, para ter um descendente. Isso não era da vontade de Deus, não é? Então veja que o que Deus promete, Deus faz, e o que Deus zela é pelo seu próprio nome. Justo, só eu brigando com os irmãos. Sim, mas veja só. Mesmo que a pessoa assim não creia, por exemplo, não, tem algumas coisas que na verdade não entram na sua cabeça, né? Creio em Jesus Cristo. Não tem problema. Agora, assim, o que nós vemos é que a gente fica num beco sem saída. Porque se nós olharmos a base da salvação, qual é? Essas alianças. Ou não é? Começa aí nas alianças, no plano de Deus. Não é verdade? Na aliança abraâmica, Deus chama Abraão. Agora me diga aí, uma coisa boa que tinha Abraão, quando ele chamou? Ele era idólatra, né? Lá em Juízes, acho que se não me engano é Juízes que faz uma referência disso, que ele era idólatra. O que é idólatra? Nesse sentido aí, nesse contexto,
ele cultuava outros deuses e tinha a esperança dele em outros deuses. Nós vimos que ele era um caldeu, né? E nós vimos ali, por exemplo, naquele bom dia então, mais para frente ali nós vemos os cananitas, a terra de Canaã. Nós vemos que eles tinham vários deuses, né? E esses deuses que eles criam lá, que eles adoravam lá, eles eram uma criação da mente deles, né? Influenciado pelo diabo, entende? E assim, quando Israel vai tomar aquela terra, Deus os alerta para isso, porque vai influenciar, não tem como, né? Então, voltando ao assunto das alianças com relação a... Justamente, o que foi que eu disse a vocês? As 4 alianças, nós estamos tirando elas, não estamos, por exemplo, não estamos estudando a mosaica, porque a mosaica ela tinha um tempo determinado, ela não passava para a eternidade como essas outras, entende? Então, quando a gente vem falar sobre a aliança abraâmica, por quê? Porque ela tem aspectos eternos, ela, por exemplo, promete bênçãos para todas as nações, né? É uma ampliação da bênção que vem para Abraão, né? Ela promete uma descendência para Abraão, depois ela vem para Davi, né? E Davi se multiplica, dali vem um rei, né? Aí quando você olha para um rei, ele está ligado a um rei eterno que vem, para dar prosseguimento àquele reino de Davi, né? Davi disse: eu vou fazer uma casa para o Senhor, né? Para mim, uma casa? Eu vou lhe dar uma casa, né? A casa era a descendência eterna, que iria se perpetuar através de quem? A linhagem de Davi através de quem? De Cristo. Está entendendo? Então veja como essas alianças, essas 4 alianças da terra, a aliança de Abraão, a aliança feita com Davi, a nova aliança, elas têm esse aspecto com relação à salvação, tanto de gentios, né, como de judeus. Agora, só que essas alianças, elas começam e são destinadas ao povo de Israel. Agora, dentro da aliança que foi feita com Abraão, estamos nós. Em ti serão benditas todas as nações. E para chegar a isso, Israel está vindo caminhando na história até chegar aqui, no milênio, na parte final, né? E quando Cristo vem, que é o mediador dessa aliança, porque Cristo é o mediador dessa aliança, entendeu? Dessa aliança com Israel. Essa nova aliança, quem é o mediador dela é Cristo. O mediador foi morto, derramou o sangue e foi para os céus. Mas vai voltar para reinar com o povo de Israel e com a igreja, né? Ele volta com a igreja, né? Pois não. Sim. Nós abordamos, é porque você perdeu esse estudo. Não sei se os irmãos lembram de uma apostolazinha com 2 folhas, que nós abordamos a palavra sozo, que é salvar, o verbo salvar. Então, a resposta está nesse estudo aí. Quando é abordada essa passagem aí, cuidar da doutrina, que te salvarás a ti e a ti mesmo, não é salvar para ir para o céu, não. É salvar para não ser destruído a igreja ou enganado pelas doutrinas. Chega um cabo aqui e diz: rapaz, vocês agora vão ter que fazer isso para ser salvo. Então, Timóteo teria que cuidar desses aspectos para que não entrasse na igreja. Porque senão destrói a igreja e se acaba tudo. Então se salvar para que não haja uma destruição, né? O que aconteceu lá em Apocalipse? Lá em Apocalipse, aquela igreja foi destruída.
Foi Esmirna, não? Quem lembra? Isso. Essas coisas que estavam entrando na igreja. Então, ter cuidado da doutrina para ser salvo é ser salvo dessas coisas. Nós vimos vários Pedro, quando ia se afogando, né? Salva-me. Não é salvar para ir para o céu. É salvar para ficar na terra, é o contrário. Está entendendo? Ficar na terra, né? Não é morrer, não. Deixa eu morrer e ir para o céu. Não, eu quero ficar vivo aqui. É o contrário o sentido. Pois não. Então, continuando, nós vimos a importância das alianças no todo, e em específico essa, que vai se cumprir ainda. Nós fazemos parte dessa aliança, né? E eu creio, existem assim, vários debates sobre isso, se a aliança foi inaugurada ou não, né? Mas Cristo disse que este é o sangue da nova aliança, né? E quando ele morre, que ele derrama o sangue, ele confirmou essa aliança, né? Ela não se cumpriu ainda. Foi inaugurada, né? Porque nós fazemos parte, e o judeu que está se convertendo, dessa aliança. Agora que ela só vai se cumprir com o povo de Israel. Porque é uma conversão nacional. É como se todo o brasileiro, sem distinção, sem nenhum, todos se convertessem assim ao mesmo tempo. Entendeu? É isso que vai acontecer com Israel nesse período, depois do período da grande tribulação. Isso. Eles só vão se converter porque vai ser derramado o Espírito. Ezequiel fala disso, né? Vai ser derramado o Espírito que vai convertê-los. Vai transformar um ser, né? Dá uma natureza espiritual agora. Entende? É como nós estamos aqui, temos uma natureza pecaminosa, né? A adâmica, e temos a natureza espiritual, né? Nascemos de novo. É por isso que há uma batalha entre nós, né? Porque dentro da nossa mente está a lei de Deus, né? E há essa batalha. Você não quer fazer uma coisa e faz. É o pecado que está em você. É por aí. A batalha é desse tipo aí de coisa. Mas nesse período lá que vai haver a conversão, eles não terão tendência mais a pecar, não. Entendeu? Ali é para sempre. É como se fosse a igreja ressuscitada, né? Porque é como se fosse glorificado, na verdade. Porque nós só nos livraremos da presença do pecado quando morremos. Não é verdade? E seremos glorificados com um novo corpo quando ressuscitamos. Então, se vocês olharem esses textos que nós vimos aí, com relação a Jeremias e todos esses contextos aí de promessas, se você observar, porque é o seguinte, o grande debate é que existe uma grande parcela de irmãos que creem que essa nova aliança, ela se cumpre com a igreja. A igreja está cumprindo essa nova aliança. Então Deus rejeitou de uma vez por todas Israel, não tem mais nem trato com eles. Deus já cumpriu tudo isso com eles. Por exemplo, no reinado de Salomão, e ali a terra, eles dizem, quem crê nisso, diz que ali já houve uma posse total da terra, né? E que, como eles rejeitaram o Messias, eles foram descartados, e Deus agora não trata mais com eles. Mas o que nós vemos aqui, em todos esses textos que você tem na mão aí, é que esses aspectos não dependem da obediência deles. E outra coisa, quando você vê as promessas de Jeremias, por exemplo, quando diz assim, se a gente olhar aqui no Jeremias 31, você veja aí nesse texto, quando ele diz assim: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí quem crê que a igreja que está cumprindo isso aqui, aí diz assim, não, isso aqui é espiritual. Israel e Judá é espiritualizado, é a igreja. Como eles fazem isso eu não sei, né?
Aí diz, não conforme, ele disse que vai fazer a aliança, ele disse, não conforme a aliança que fez com seus pais. Os pais de quem? Com os nossos pais? Não, com o povo lá. Veja só a contradição, né? Não é verdade? Com os... que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Quem foi que foi tirado do Egito? Não é? Israel, não tem. Então, não vamos nos delongar sobre esses aspectos, mas nós cremos que por esses textos aqui, como estão escritos, não tem como nós eliminarmos Israel e dizer que Deus não vai tratar com eles. Mas o que os profetas prometem é que haveria uma restauração total e futura. E que a terra seria, eles seriam congregados de novo de todas as nações. Como é que os gentios vão ser congregados de todas as nações para um local? Se quem está, não tem lógica, quem está se convertendo hoje fica onde está. Nos Estados Unidos, né? Em qualquer local. Mas aqui Deus está dizendo que vai trazê-los de todas as nações e vai reuni-los ali, né? Já passou, foi rápido. Salomão está fazendo careta. Então nós concluímos que essas 5 grandes alianças, nós tratamos de 4 delas, porque elas têm esses aspectos incondicionais que não dependem da ação do homem, mas sim do agir de Deus, e que essas alianças elas serão cumpridas no que Deus prometeu por causa da sua fidelidade com o seu próprio nome, né? E com o que ele prometeu lá a Abraão, ele vai cumprir até chegar o tempo de todas as coisas serem cumpridas com relação a Israel, não é? E Deus vai cumprir e vai realizar todas essas coisas. Que coisas? Deus vai trazê-los de novo, vai reuni-los de novo naquele local ali, lá em Israel. Deus vai derramar o seu Espírito, Deus vai converter toda aquela nação daquele período, e eles aprenderão diretamente e com o Espírito Santo acerca das coisas de Deus, né? E eles estarão ali agora não mais naquela condição de rebeldia, mas serão obedientes para sempre, porque quem operou neles o querer e o efetuar foi Deus. Quais são as lições que nós trazemos disso? É que nós temos um Deus que traçou um plano que vai cumpri-lo independente das circunstâncias. Hoje nós vemos essa nação aí como prova viva do agir de Deus. Não é a nação em si que é gloriosa, mas o nome de Deus que é glorioso e que age na história. Se nós olharmos para a história dessa nação, nós vemos o agir de Deus, tanto castigando esse povo, como mantendo uma chama. Sempre vai existir aquele povo, porque isso foi uma coisa que não aconteceu com nenhum povo na história. Você pegar um povo, espalhar por todas as nações, sem território, e serem conservados ainda hoje como povo, por um período de 2000 anos. E isso aí é um milagre, Mas assim, veja só, todas as coisas que Israel faz, por exemplo, Israel não tem paz, nem nunca vai ter, até chegar nesse período, porque Deus é quem vai garantir a paz deles, quando eles forem convertidos, forem regenerados. Hoje eles têm um dos exércitos mais poderosos do mundo para garantir uma certa paz, porque vivem acossados, assombrados, com todas as nações ao redor querendo destruí-los, porque eles sempre foram um povo diferente, escolhido por Deus, só que se tornaram rebeldes.
mas que quem conserva eles até hoje é Deus. Não é a própria força deles, mas é Deus. E o pastor está se levantando. Então, como crentes hoje, nós participantes, porque Deus se apiedou de nós e fomos beneficiados com o sangue do mediador dessa aliança, nós devemos também não sermos rebeldes, nós devemos observar o que Deus tem falado aos nossos corações, nós devemos amar mais ao próximo, nós devemos nos apegarmos mais à Bíblia, consertar as nossas mazelas e esperarmos e conservarmos essa esperança de que Ele virá nos buscar e um dia estaremos reinando com o Messias e com Israel. Amém? Que Deus os bendiga.